Olá, dando sequência ao nosso estudo de criminologia, falando sobre a escola positivista, a gente tem que considerar os principais parâmetros que essa escola trouxe para a discussão criminológica. O primeiro deles, a noção de criminoso nato, ou seja, uma noção biológica de que as características genéticas de alguém, inclusive as características morfológicas, tais como o tamanho do crânio, o tamanho da orelha, as características psicológicas, a hereditariedade e até mesmo o próprio fato da pessoa ter outros condenados por crime na família, poderiam trazer a compreensão de que essa pessoa tenderia à criminalidade. Além desse conceito de criminoso nato, outra contribuição que a escola positivista da criminologia trouxe, né, considerando que efetivamente o conceito de criminoso nato foi uma contribuição à época, né, ainda que totalmente defasada hoje, essa noção orientou de forma sistemática os trabalhos acadêmicos, as pesquisas científicas, e mesmo no caso brasileiro, a redação do Código Penal de 1940, sob a influência do autor Raimundo Nina Rodrigues, muitas compreensões daquela época permanecem até hoje. As noções antropológicas trazidas por Lombroso, elas já foram descartadas há muito tempo, mas os manuais de medicina legal ainda conseguem tratar de maneira espantosa algumas características, como por exemplo a cromoinversão, uma espécie de parafilia na qual uma pessoa teria uma atração exacerbada por pessoas da cor oposta. Veja que os conceitos por si só são bastante equivocados do ponto de vista de qualquer debate contemporâneo, mas efetivamente lá está. O meu livro do Genivaldo França, de 2012, traz a cromoinversão como uma hipótese de parafilia, ainda que com as anotações dizendo que nem sempre isso é considerado uma parafilia, que não há um caráter médico legal relevante em todos os casos, etc. Bem, o caso é que lá está, inclusive constante do índice da obra para quem quiser pesquisar. Essas noções biológicas, elas são seguidas por uma série de outras anotações sociológicas de Enrico Ferri, sobretudo, falando sobre a influência do comportamento do ambiente no indivíduo e contribuições jurídicas de Raffaele Garofalo, na medida em que ele começa a fazer reflexões sobre periculosidade social do agente, o que é uma marca ainda muito presente na nossa sistemática processual penal. Hoje, nós ainda temos que lidar com conceitos absolutamente abertos com o conceito de periculosidade, como se uma pessoa que tivesse uma carteira de habilitação não fosse por si só perigosa para a sociedade, ou mais perigosa do que uma pessoa sem carteira de habilitação. Veja que o conceito de periculosidade é todo ele um conceito absolutamente abstrato, mas que influenciou de forma decisiva os fundamentos do exame criminológico que ainda hoje é praticado em sede de execução penal. A noção de periculosidade do agente é uma noção derivada da escola positiva ou escola positivista da criminologia. Daí que a gente tem até hoje as influências desse saber trazidas na nossa prática forense cotidiana. Outro aspecto que precisa ser abordado são os estudos de Nina Rodrigues, né? Raimundo Nina Rodrigues, um médico que também se formou em Direito, contribuiu pesadamente para o desenvolvimento da medicina legal. Agora me escapa se a formação dele contemplava de fato o direito, mas era um intelectual do final do século XIX, cuja formação abrangia sem dúvida o direito, embora eu não tenha agora me recordado se ele concluiu ou não faculdade de direito. Caso é que ele ajudou a criar a disciplina da medicina legal e passou a trabalhar com base nessa ênfase em conceitos absolutamente racistas tirados do positivismo jurídico lombrosiano. A aplicação dos critérios lombrosianos de morfologia, medidas do queixo, medida do nariz, medida das orelhas, e efetivamente os conceitos de raça e, portanto, de hereditariedade, que seriam a tônica do delito, já que o delito seria uma característica biológica, né? Lembrando aqui o que a gente já tratou no outro vídeo, o paradigma etiológico do delito, aqui a gente precisa considerar que isso trazido para o Brasil redundou em estudos que colocavam, primeiro, uma hierarquia intelectual entre as raças, assim chamadas por ele em seus livros, sobretudo muitos deles bastante controversos, mencionando expressamente raças e as suas diferentes níveis de evolução civilizatória, né? Por exemplo, ele colocava os negros como uma categoria de raças atrasadas, né? Os negros africanos seriam raças atrasadas, enquanto os indígenas seriam raças ainda mais atrasadas.
do ponto de vista tecnológico, científico e também, na visão dele, intelectual. Daí dá para imaginar que tipo de criminologia esses pensamentos criaram no Brasil. E sobretudo quando nós pensamos que Raimundo Nino Rodrigues foi um dos principais idealizadores do nosso sistema médico legal e, portanto, do nosso sistema de investigação criminal. Percebem que a influência desses critérios racistas está na gênese da fundação da antropologia forense, das práticas médico-legais, dos exames de corpo de delito e de tudo aquilo que efetivamente se transformou numa prática forense, uma rotina, sendo ele, inclusive, um dos grandes contributores da formação do Código Penal de 1940. Essas noções que o Lombroso desenvolveu na Europa do século XIX, o Raimundo Nino Rodrigues trouxe para o Brasil, chegando à conclusão de que o criminoso nato no Brasil era o mestiço, aqui entendido como uma degradação de raças puras que, ao se misturarem, acabariam por não ter qualquer tipo de identidade, não ter qualquer tipo de identificação, reunindo o pior de cada uma das suas raças. E aí, efetivamente, criando seres degenerados e sem lugar na sociedade, cujo único caminho seria, então, a delinquência. Absurdo, absurdo contemporâneo que, no entanto, fundou as práticas de medicina legal no Brasil e teve, portanto, uma influência decisiva nos nossos parâmetros de investigação criminal, nos nossos parâmetros de exames criminológicos ainda praticados em sede dos nossos estabelecimentos prisionais. Conceitos de periculosidade que são aplicados comumente às salas de audiência, prevendo a possibilidade futura de que alguém venha delinquir. Noções como a de Raffaele Garofalo, na qual o direito poderia servir à defesa da sociedade, e a noção de que essa defesa da sociedade poderia se dar na forma de uma prevenção geral do delito, gerando a retórica ainda muito disseminada de que, ao criarmos novos crimes, nós seremos capazes de prevenir a ocorrência de crimes futuros. Ignorando a aritmética bastante simples de que, ao criar novos crimes, nós estamos a criar efetivamente novos criminosos, já que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. São esses os dizeres da Constituição Federal, são esses os dizeres do artigo 1º do Código Penal. Nesse sentido, as noções da criminologia positivista, embora tenham trazido o foco do debate científico em torno da criminologia, e de fato a tentativa aqui era de fazer ciência, para o criminoso como um indivíduo que, interagindo com seu ambiente, produziria efeitos deletérios, que nós chamamos de crime, trouxe um debate diferente, mais avançado da perspectiva puramente filosófica da escola clássica. Por outro lado, trouxe também todos os preconceitos travestidos de ciência que o século XIX legou até hoje nas nossas práticas judiciárias tão atrasadas e tão vinculadas a esses saberes. Noções biológicas de que o criminoso é alguém cuja carga genética o predispõe ao crime estão permeadas de racismo, sobretudo quando quem produziu esse conhecimento era efetivamente alguém que estava acusando de criminoso nato uma outra categoria de pessoas conforme uma cor da pele que diferia da sua. Noções como os mitos do embranquecimento da raça brasileira, que foram levadas a termo na mesma época, no início do século XX, noções de que o embranquecimento da raça seria uma melhoria, todas elas derivam dessas noções positivistas e que, portanto, trazem um racismo científico no bojo desse discurso, que não pode, hoje em dia, perdurar se nós estamos aqui, de fato, a enfocar a criminologia por um viés sociológico, por um viés mais seriamente científico, tendo, portanto, superado certos paradigmas, como o paradigma etiológico, propondo aí que o crime seria uma doença social e que, portanto, poderia ser erradicado da mesma maneira como a medicina pode erradicar um outro agente patogênico, uma outra doença. Essa mentalidade ainda nos leva a pensar que o tráfico de drogas e o uso de drogas seja uma epidemia, usando critérios epidemiológicos de controle de drogas e usando a lei como uma tentativa de fazer esse controle. Ainda é um vício positivista arraigado em nossa raiz a noção de que nós estamos aqui a tentar combater uma doença a partir do direito, heranças evidentemente superadas há muito pela ciência, mas que permanecem no seio do nosso pensamento jurídico contemporâneo.
Eu espero ter despertado com esse vídeo a consciência crítica que vocês carregam com vocês. E eu sei, evidentemente, que esse vídeo pode gerar muitos debates. Então eu aguardo seus comentários aqui no canal. Eu aguardo seus comentários nas redes sociais. Espero que tenham gostado e que acompanhem nossos próximos vídeos. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.